Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e hoje conversando com o Dr. Leandro Silva de Brito, pediatra, alergista e imunologista, sobre alergia. E nós, no fim do último bloco, falamos sobre a questão do tratamento da alergia e agora um pouquinho mais sobre as tais vacinas, Dr. Leandro. Dr. Leandro, vacina funciona? Para responder a pergunta, doutor, a gente tem que talvez fazer uma distinção de termos, que é muito comum às vezes a gente falar de vacina, e já teve várias no mercado chamadas vacinas que na verdade não funcionava, nunca teve uma comprovação científica forte. Então, antigamente tinha bastante, hoje em dia tá menos aí no mercado. E o que é a imunoterapia, né? Que é realmente o tratamento que funciona, né? Então, às vezes a gente usa o termo vacina e imunoterapia como igual, mas são um pouco diferentes. Por que é diferente? O que seria imunoterapia? Para vocês de casa entenderem, é mais ou menos assim. Então, eu estava falando da rinite, que é uma inflamação que fica ali no nariz, que a gente tem que usar os remédios anti-inflamatórios no nariz, são chamados corticoides, né? Eles é o que melhor trata a rinite. Mas a gente vai tratar, melhorar essa inflamação, aí fica bem o paciente um tempo, daqui a pouquinho ele pode de novo voltar a inflamar e ter que voltar a usar medicamento. Então, ele trata a rinite, né? Ele controla os sintomas, mas ele não cura, né? Vamos falar assim, a alergia não tem a cura. A imunoterapia, que é essa vacina do alérgico, né? Entre aspas, ela o que ela faz? Ela vai tentar fazer essa pessoa que é alérgica, por exemplo, à poeira, curar aquela alergia da poeira. Então, é um tratamento à parte, nada impede você continuar tratando, e tem que continuar tratando. Sempre que aparecerem os sintomas, tem que usar esses corticoides tópicos, lavar bem o nariz. Lavar o nariz, isso é sempre lavar o nariz todo dia. Os corticoides usam um tempo, depois melhora. Usar nas crises os antialérgicos, né, que a gente tem aí. Eu sou alérgico à poeira, eu quero fazer alguma coisa para tentar diminuir essa minha alergia à poeira, aí entra a imunoterapia. Então a imunoterapia, se for bem indicada e bem feita, ela funciona. Qual que são as imunoterapias que mais funcionam no mercado mesmo? Assim, tem comprovação científica mesmo. É a imunoterapia para ácaros, que é a poeira. Por isso que é um bom exemplo é a poeira. Então o que você precisa saber? Se você está em casa tendo algum desses sintomas que nós estamos falando aqui, procurar algum alergista mesmo. Para o quê? Para você fazer os exames de alergia, dando alergia à poeira, dependendo da condição e tudo mais, ver a indicação de fazer imunoterapia para tentar combater essa alergia da poeira, para tentar ver se você consegue ficar livre da alergia da poeira. Doutor Leandro, esse processo de imunoterapia é uma dessensibilização, pega o antígeno do ácaro e vai injetando no indivíduo, inalando, como é que é isso? Perfeito. O termo médico mesmo é bem isso mesmo, é uma dessensibilização. Lembra que a gente tinha falado no começo que tem a parte genética, a parte imunológica da imunidade? Então, o que a gente precisa? A gente pega o que a pessoa é alérgico, coloca em quantidade pequenininha no corpo dela, para não dar uma resposta da alergia, mas para induzir o nosso corpo a entender que aquela poeira é normal e acostumar com ela. Não é estranha. Não é estranha, melhor dizendo. Então ela daí fica tolerante àquela poeira. Isso a gente chama de dessensibilização. Então isso é de pouquinho em pouquinho. Por isso que o tempo de tratamento geralmente é de 3 a 5 anos. É um tratamento longo. Né? Porque ele é de pouquinho em pouquinho para você não induzir uma resposta muito forte, né? Na pessoa, não fazer a pessoa ficar mal por causa da imunoterapia, e para conseguir fazer com que ele fique tolerante àquilo que ele era alérgico. Isso é importante porque, de uma maneira geral, a gente vê assim, uma certa insatisfação, né? Até um aborrecimento. As pessoas, doutor, eu estou tratando isso há 3 anos e não resolve e tal. E aí precisa realmente a pessoa entender que essa dessensibilização ela é progressiva. O seu organismo vai entrando em contato com aquele bichinho, né? Aquelas proteínas daquele determinado ácaro, né? Para que ele vá progressivamente reagindo, mas que não reaja muito a ponto de causar o problema. Perfeito. Aí que confunde um pouco a vacina, que a vacina é o mesmo mecanismo, né, mais ou menos assim, a gente vai injetar alguma coisa numa dose menor, né, um vírus, né, lá, para tentar o corpo responder para ganhar imunidade contra aquele vírus, né. Só que a imunoterapia, ela que está mais consagrada realmente é injetável, né, mas existe hoje em dia, por exemplo, sublingual, tá?
existe para ácaro mesmo, existe imunoterapia para alimentos, né? Apesar que aqui em Campo Grande não é muito feito o do alimento, né? Mas em grandes centros tem. Então, é uma coisa que está crescendo cada vez mais, apesar de já ter mais de 100 anos imunoterapia de estudos. Então, eu posso dizer assim, para respondendo a pergunta, a imunoterapia, se bem indicada, feita pelo profissional certo, e você tendo essa paciência, saber a finalidade dela, né? Não é para sair da crise, por exemplo, né? Ela tem benefícios, sim. Então, Leandro, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e gostaria que o senhor deixasse uma palavra aos nossos telespectadores no sentido assim de paciência, de tolerância e de providência em relação à observação de crianças, principalmente que são as que mais sofrem, inclusive muitas comprometendo o sono. E é importante dormir bem, até para nutrir bem o cérebro, em termos de respiração. Então, doutor, o que eu posso deixar de mensagem é exatamente essa. Vamos dar o exemplo da rinite. Se você tiver alguém em casa que tem esses sintomas, às vezes fala, não, parece que é uma gripe, mas não é, vai levando, mas a coisa fica recorrendo. Por mais que não dê gravidade, que precisa levar no médico, né, que não fique com falta de ar, mas esses sintomas ao longo do tempo, você dormindo mal, né, isso vai comprometer muito a qualidade de vida dessa pessoa, dessa criança. E se você já tratar mais cedo, já conseguir prevenir isso de uma forma mais adequada, essa criança vai ter uma qualidade de vida muito melhor no futuro, né? Então, isso é a base, é a gente realmente dar valor, né, para essa alergia, não deixar ela assim, é assim mesmo e vai ficar. Não é, a gente, por mais que eu falei lá da cura, né, mas a gente pode controlar muito bem e ela tem uma qualidade de vida muito melhor. E saber que tem métodos para fazer isso, inclusive com melhora significativa. Né? Significativa. Muito bem. Então, Leandro, muito obrigado. Obrigado. Agradeço a sua disposição em vir até aqui, em nos brindar com esse conhecimento extremamente importante aos nossos telespectadores e com isso também levar a condição de que o nosso telespectador tenha uma qualidade de vida maior e que possa melhorar as condições médicas e de saúde ambiental. Muito obrigado, agradecemos a sua disposição em nos prestigiar o programa Mais Saúde.